Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo esteja, como sempre, plenamente derramada no coração de cada um dos irmãos e irmãs. Eu queria convidar você para uma leitura no Evangelho segundo Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 4. Lucas 4, a partir do verso 1, Lucas 4, a partir do verso 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi por 40 dias tentado pelo diabo. Naqueles dias ele não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. Disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo, e disse-lhe: dar-te-ei toda esta autoridade, e a glória destes reinos, pois a mim me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se me adorares, tudo será teu. Jesus lhe respondeu: está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. O diabo levou-o até Jerusalém, colocou-o no pináculo do templo, e lhe disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito, mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustentem nas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Tendo o diabo acabado toda a tentação, ausentou-se dele até o momento oportuno. Amém. Sei que você deve estar pensando: pastor, já pregou nisso aí. É bem verdade, acho que já preguei umas 4 vezes, talvez essa seja a 4ª ou 5ª vez que a gente vem a esse mesmo texto tratar deste tema. E eu até me pergunto, porque por vezes sou levado a refletir sobre isso, né? Já me questionei, mas sempre que eu vou até ele, algumas coisas clareiam na minha mente, eu fico com vontade de compartilhar com os irmãos, e é isso que eu vou fazer. Por isso, hoje, a gente está dando uma pausa no tema que a gente está seguindo já há algum tempo, que é o que significa ser igreja, e vamos, novamente, até este momento singular da vida de Jesus Cristo, porquanto, enquanto Filho de Deus, ele viveu essa experiência e lidou com ela de maneira que isso pode nos ajudar na nossa própria caminhada, lidando com as nossas próprias provações, com as nossas próprias tentações, com as nossas próprias dificuldades. Serei breve na nossa fala. Vou propor uma reflexão que talvez não alcance o resultado imediato. Daí, eu digo, já estou bem aberto para depois a gente conversar, todos os que desejarem, né, sobre o assunto com mais clareza e talvez até mais profundidade. Amém? Muito bom, Narinha. Tu falou comigo domingo e eu não vi, a Joana me disse em casa, desculpa. O Dan está encolhido ali, que eu disse que ia chamar ele hoje para orar aqui por mim no começo, aí ele é tímido. Tá bom, não te chamo, mas eu digo que tu... Bom, é assim, pensando em outras perspectivas nesse tema da tentação de Jesus Cristo, queria pensar rapidamente acerca das áreas que, enquanto seres humanos rendidos ao pecado, somos expostos à tentação.
Daí, acredito que isso pode nos ajudar no nosso dia a dia. Talvez uma das razões, até inconsciente ou não, de me levar a pensar sobre isso, é muito provavelmente a certa fragilidade que o cristão moderno tem demonstrado diante de tantas propostas, né, do mundo, tantas propostas do pecado, tantas propostas do diabo, né, e com certa, não sei se eu estou errado, facilidade, o mundo cristão tem abraçado a essas coisas, produzindo escândalos pavorosos no meio da congregação e deixando desencantado muitos cristãos sinceros e também dando ao mundo, né, uma matéria de muito escândalo para que eles pisoteiem e, como sal pisado, a gente fique. Daí, entendo que, enquanto discípulo de Jesus Cristo, precisamos estar atentos a isso, nos fortalecer contra essas armadilhas que, dia a dia, nós, cada um de nós, somos expostos. E encontrar em Jesus Cristo a graça, a sabedoria e, nas Escrituras, o encaminhamento para lidar com ela. Penso que esse texto me mostra 3 áreas gerais onde a tentação se instala na nossa vida. E eu vou falar de corpo, eu vou falar de espírito e vou falar de alma, mas eu não sou adepto da tricotomia, tá bom, gente? Bom dizendo isso, né? Então, eu acredito no espírito e matéria, né? E que o homem é a alma vivente, é assim que eu acredito. Estou utilizando para fins pedagógicos. Eu estou utilizando aqui a alma como essa coisa das emoções, né, que nós estamos expostos, que faz parte da nossa vida, e que ela, sim, é uma área muito suscetível, né, das inúmeras tentações que nós padecemos, tá bom? Então, explicado isso para que os irmãos não percebam que eu estou declinando para um lado, eu estou já justificando isso. E quando eu penso nisso, eu percebo e faço a defesa dessa reflexão a partir do próprio texto. O texto muito claramente diz que Jesus, ele espontaneamente, por 40 dias, ele fez um jejum, por 40 dias. Mas era notório, claro, que depois desse tempo, ele sofreria os danos da fome. E, logicamente, enquanto homem, ele sentiu no corpo, inevitavelmente, o pedido clamoroso do organismo por pão, e nisso se constitui a tentação, né? Ele, portanto, sente o próprio dilema, a própria dor, como diria aqui no interior, né? As tripas mais grossas comendo as tripas mais finas, né? De tanta fome, e isso inevitavelmente leva ele a desejar suprir a necessidade de quê? Das suas emoções? Não. Do seu espírito? Não. A necessidade do seu corpo. Então, eu pontuo como primeira área de tentação do diabo, aqui nesse texto, o próprio corpo. O próprio corpo. O corpo, portanto, é esta área, né, geral que as nossas tentações têm que lidar todos os dias. Todos os dias. Daí, eu e você, enquanto servos e servas de Deus, não podemos estar, assim, desapercebido ao lidar com essas coisas. Daí, temos aqui diante de nós o fato de uma necessidade comum de toda pessoa humana, que é comer, sofrendo um ataque, né, diabólico para transformar isso que era natural em uma tentação. Então percebam que é natural, não era algo absurdo, não há questão moral envolvida aqui, há só uma necessidade de comer, mas a necessidade de comer pode levá-los a caminhos que podem danificar toda a trajetória deste ser espetacular que é Jesus Cristo, assim como pode danificar a vida de qualquer cristão, que em face às necessidades do seu corpo, ele não meça os caminhos que ele vai tomar,
ele não pense bem, não reflita bem nas decisões, nos trajetos que ele vai tomar, nos meios que ele vai se utilizar para suprir uma necessidade tão simples, tão natural. Portanto, não é a necessidade em si que está gerando a tentação, mas as propostas de respostas, de soluções para isto. Daí, todos nós, enquanto pessoa, enquanto seres humanos, estaremos suscetíveis a isso quando algumas das necessidades do nosso corpo gritarem e por alguma razão a gente não tê-las atendida e vir para nós propostas de meios que não condizem com a proposta do Evangelho. É isso que está em jogo. Daí devemos ter cuidado sempre, né, nessa questão de lidar com o corpo. E a gente já fala sobre isso mais na frente, pensando em algumas aplicações. Mas é claro, Jesus teve fome, e a gente tem fome no corpo. E esta necessidade comum se tornou uma porta de entrada para a tentação. E é isso que devemos estar atentos, para que coisas comuns, necessidades comuns, que todos nós temos, venhamos a buscar meios não lícitos, não permitidos, para supri-las, porque ao fazer isso, estaremos cedendo à tentação do corpo. Em segundo lugar, a gente percebe lá na frente, que isso Jesus Cristo superou. Ele disse que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra, né, que vem da boca de Deus. O diabo, não contente com isso, mostrou a ele, por um momento, todos os reinos do mundo. E disse para ele: eu dou a ti autoridade e glória, porque estas coisas pertencem a mim. Se você, prostrado, me adorar. Tentação do Espírito. Onde estão as nossas mais profundas convicções? Onde estão as nossas crenças mais fundamentais para a existência? Onde estão os fundamentos, os alicerces da nossa fé? O diabo está tentando Jesus Cristo no Espírito. Ele está pedindo para que Jesus se dobre e o adore. E o adore. Mas agora, uma coisa aqui que a gente deve prestar atenção, que por vezes a gente pode pensar e dizer, claro que Jesus Cristo não ia se dobrar ao diabo, mas percebam que a dobrar-se ao diabo, adorar a ele, não passava exatamente pela inclinação, que antes disso tem entre ele, a atitude de Jesus Cristo, tem um atrativo. E qual é o atrativo aqui? Poder e glória. Poder e glória. Ele mostra todos os reinos do mundo e diz: eu te dou poder e glória, se prostrado me adorar. A gente vai perceber então que esta tentação que tenta quebrar, que tenta tirar, arrancar de nós as nossas mais profundas convicções de fé, elas passam exatamente por esses atrativos de glória e de poder que inadvertidamente nós, por vezes, né, somos chamados, somos atraídos, né, para tê-las, entendendo que por vezes isso vai se converter em um grande problema para a nossa vida. Então não é simplesmente dizer: oi, Rômulo, né, tem uma igreja do diabo ali, vamos lá prestar um culto a ele. Não era bem isso. Ele está dizendo que isso está intimamente relacionado com poder e com glória, onde são testadas o mais extremo da nossa vaidade, das nossas vaidades. E ele está dizendo que isso implicava em adoração ao diabo, em se dobrar a isso. É, portanto, uma tentação do Espírito, que nós lidamos com isso. E por que falar sobre isso? Porque a gente vive um tempo em que nós, além de sermos inclinados, cria-se toda uma mentalidade de que a igreja urgentemente precisa tomar posições e postos de poder. E isso é um grande equívoco e a gente precisa abrir os olhos com relação a isso. Mas, falei que ia ser breve, né? A terceira coisa que me
impressiona aqui, e que me deixa muitas dúvidas, e que propõe uma reflexão, é a tentação final. É a tentação final. Quando ele diz assim, ele transporta Jesus do lugar da tentação, o lugar é o deserto. Primeiro ele leva para o monte, mas o deserto, tem monte lá no deserto, principalmente o monte e o deserto que Jesus estava. Seria um espaço geográfico curto, né? Mas transportá-lo do monte até Jerusalém e até o templo já é uma distância aí considerável. Já é uma distância considerável. E o texto diz que ele é transportado ao pináculo do templo e o coloca. E a tentação é: lança-te daqui para baixo. O diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o no pináculo do templo, no lugar mais alto do templo, e disse para ele: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Aí eu me pergunto, o que é que o diabo estava querendo aqui? O que é que ele está sinalizando? Que área ele quer atacar? E algumas vezes já ouvi alguns pregadores dizendo que quer uma tentação à vaidade de Jesus, né? De Jesus se lançar lá de cima e sair flutuando, e todo mundo aplaudir, aquele espetáculo pirotécnico, aquela coisa toda, mas não consigo ver bem isso. Eu acho mais fácil, e aqui eu vou arriscar também, e lógico, posso cometer erros que nessa minha compreensão, um homem que está com o corpo sofrido, fome, o pensamento já está confuso, a resiliência do espírito faz ele dar a resposta quando ele é tentado no seu espírito. Mas, sem dúvida alguma, a confusão já chegava à sua mente. De repente, o Cristo de Deus, vivendo a dúvida, se dobrava diante do diabo, e todo mundo vai lá, não, ele não teve dúvida, não teve. Se não teve, não era tentação. Se não teve, não era tentação. Então, por um momento, ele, né, pensa e diz, né, vou me dobrar. Né? E não fosse suficiente isso, ele encontrando força, resiste, e agora esse Cristo, ele está, eu diria, o mais abalado possível, o corpo fragilizado, o espírito confuso, as emoções estão em frangalho. E o que é que o diabo faz? Diz: se joga lá embaixo. Gente, se joga lá embaixo. Se joga lá embaixo. Emocionalmente, então, Jesus está aqui com tudo aflorado, sentindo todas essas angústias, dores, pressões. E parece-me que, a meu ver, o grande embate aqui é com a própria emoção, é com os próprios sentimentos, sentidos, é lidar com toda aquela pressão, é lidar com toda aquela angústia, talvez até de pensar como nós que somos tão mortais e cheios de pecado pensamos, quando a gente pensou em cometer e fazer uma coisa tão feia para Deus, e depois a gente fica se martirizando, dizendo: meu Deus, como é que eu pensei numa besteira dessa? E a gente fica diante de Deus: Senhor, como é que eu fiz isso, né? E a gente se maltrata, se esmurra. Parece-me então que o convite do diabo a dizer: lança-te daqui para baixo, era um convite à desistência, era um convite ao extermínio, era um convite a acabar com tudo, era um convite a desistir, a não ir avante, né? A se entregar, é um convite a isso. Se lançar de um lugar daquele até lá embaixo é morte. E de uma maneira bem clara, era um convite à morte mesmo, ao suicídio, a pular, se joga.
E não penso que nesse momento Jesus estava pensando e testando vaidade. Ele não tinha condição de, nesse momento, pensar em vaidade. Estava sofrido, maltratado. E conforme Hebreus, ele sentiu tudo o que nós sentimos quando na tentação. Ele sentiu tudo o que nós sentimos quando nós sentimos na tentação. Então, Cristo foi colocado, de fato, nos seus limites. E quem estava tentando ali não era simplesmente, não existia toda a força aqui, ou uma briga entre o diabo e Jesus. Existia uma briga de Jesus contra ele mesmo. Porque quem estava ali não era Jesus o Cristo, Jesus o Filho de Deus, Jesus divino. Porque sabedores disso, e nós sabemos que ele era divino, a gente lembra que Tiago disse que Deus não tenta ninguém, diz assim, mas diz também, por ninguém é tentado. Por ninguém é tentado. Então, tudo isso aqui seria só um joguinho que Jesus estaria fazendo, Fazendo um teatro para o diabo, para dizer, e parece que não é o caso, porque se fosse assim, o autor de Hebreus diria, ele não vai poder nos socorrer, que ele estava inventando uma mentirinha, fazendo um teatro bem bonito ali. Não era, era dor, era angústia. E quando a gente lida com isso, as emoções ficam em frangalhos, elas se acabam. E quando elas se acabam, tudo que a gente quer é acabar mesmo. Depois as psicólogas que estão me olhando vão me questionar. Aliás, acho que já tem aqui tanto psicólogo quanto pastor, perceberam? Pastor é um bocado, psicólogo é um bocado. Eu acho que Deus tem misericórdia da igreja e mandou um para cada pastor para tentar botar a cabeça no lugar, Aí, ele então está nessa situação, e o convite é lança-te. Então, essa tentação, e sempre vai ser assim, Tiago diz que a gente não é tentado por Deus, Deus não tenta ninguém, não pode ser tentado, mas nós somos tentados quando lidamos com a nossa própria concupiscência, com o nosso próprio fato do pecado aqui. É isso que é a tentação. Senão ela não teria nenhum sentido. Porque tentação é vontade, gente. É vontade de. Não é assim? Se constitui vontade. Se eu não tenho vontade, não é tentação. Eu já disse para vocês. Ninguém me mataria envenenado, botando veneno numa jaca. Podia pegar a jaca mais linda, cheirosa, beleza, encher de veneno, vou matar o pastor Mano. Eu nunca ia morrer, que eu não gosto daquilo, não tenho vontade de nada. Mas bote numa graviola, era em 2 tempos. Eu ia morrer, porque eu gosto, eu quero, eu desejo, isso é bom, atrai. Então, tentação tem a ver com vontade. Está aqui o Cristo homem, rendido, solitário, lidando com as próprias tentações, para que também possa socorrer a todos nós, quando lidamos com elas. Tem o seu corpo tentado, tem o seu espírito tentado, tem as suas emoções tentadas. E eu queria muito falar sobre isso, porque eu entendo, eu acho que essa é uma área que o diabo está, assim, brincando, ele está deplorando as emoções dos cristãos, dos servos e servas de Deus, e o que eu mais vejo é gente desencantada, gente abandonada, gente chateada, gente brigada, gente maltratada, tudo crente. É uma festa, dá uma igreja maior do que a igreja que está na igreja. Pessoas adoecidas. Penso, portanto, que a tentação, ela corre esses espaços. E aí, a gente quer propor 3 aplicações bem rápidas e bem simples. Primeira delas, vamos pensar no corpo. Como lido com a tentação do corpo? Só há uma resposta, e bem clara.
fazer uma boa gestão do corpo. Fazer uma boa gestão do corpo. Daquilo que Deus nos deu, do nosso corpo. A gente tem que cuidar dele. É nossa responsabilidade, não é de ninguém. Não é de ninguém. Pastores têm mania de querer cuidar do corpo dos outros, né? Mas não rola. Todos nós temos que ter essa consciência. Temos que ter uma boa gestão do corpo. Temos que ter uma boa gestão do corpo. E isso, no que diz respeito às suas necessidades e desejos. Necessidades, elas são intrínsecas, né? Elas são necessidades. Comer, beber, vestir. Essas coisas que são naturais do corpo. E desejos que também são naturais do corpo. São naturais do corpo. Então, essas áreas, elas precisam sempre estar sendo supridas. Só que, com muita facilidade, a gente consegue desvirtuar isso. E, de repente, a necessidade do alimentar-se, por exemplo, pode se transformar em glutonaria. É só a necessidade de comer. Mas fala-se de um pecado de glutonaria. E aí já descambou para a tentação, que é comer muito. O do vestir-se pode se transformar em uma simplesmente vaidade pomposa. A do beber em vício e prisão. A sexualidade em luxúria. As conquistas em sucesso arriscado. As riquezas em mamon. Com muita facilidade, tudo aquilo que é comum, natural, que todos nós percorremos, lutamos, usamos, que a gente conquista através do corpo, pode se transformar num campo de tentação, num motivo de tentação. É simples, é natural, mas pode se converter em campo de tentação quando a gente não faz uma boa gestão. Então, ter consciência disso, do que é necessidade, do que é desejo, mas dos limites de cada coisa, dos limites de cada uma dessas coisas, é fundamental, e para isso requer-se de cada um de nós disciplina das nossas vontades. Repita isso: disciplina das nossas vontades, porque as nossas vontades estão comprometidas, e é exatamente esse comprometimento que é a porta que o diabo encontra para nos tentar, e assim corromper o plano de Deus na nossa vida, desvirtuando o nosso caminhar, desvirtuando o nosso testemunho. Daí, quando eu disciplino as minhas vontades, eu estou me fortalecendo contra as tentações do diabo. E como eu faço isso? Ora, compreendendo a vontade de Deus, porque segundo a Bíblia, a vontade de Deus é agradável. Daí eu tenho que caminhar nesse caminho de perfeição, que é a vontade de Deus, submetendo a minha, e eu preciso disciplinar, porque vontade é dessas coisas terríveis. Além de disciplinar a vontade, eu preciso controlar os impulsos. Aquilo que a gente faz sem nem pensar, que vira um hábito descontrolado. Impulsos que vão, por vezes, minando muito dos nossos propósitos de vida, muito das nossas boas intenções, muito daquelas coisas que a gente quer viver bem no dia a dia. Disciplinar as vontades, controlar os impulsos. E parametrar tudo que a gente conquista através do corpo, colocar no parâmetro dos princípios de Jesus, dos princípios do Evangelho de Jesus. Ou seja, aí é nos guardar enquanto pessoas que vivem no corpo, logicamente, né, de deixarmos escancaradas as portas para sermos tentados com relação a essas coisas. Se eu sou um cristão que tenho consciência disso, de disciplinar a minha vontade, de dar um parâmetro para as minhas conquistas através do corpo, para que elas não cedam, né, a tantas facilidades que esse mundo impõe para a gente, né, e disciplinar a minha vontade, eu vou ficar uma presa muito fácil da tentação do diabo, e assim posso danificar tudo aquilo que de bom Deus está construindo em nós, em mim. Ora, isso, portanto, é necessário. Uma outra coisa, ter uma boa consciência dos novos propósitos do nosso corpo em Jesus Cristo. Antes, diz a Bíblia, nosso corpo era rendido ao pecado,
Mas agora, em Cristo, nosso corpo se propôs a um novo fim, a um propósito novo. Não mais vivemos agora para a nossa satisfação, mas vivemos agora para satisfazer em nós a vontade daquele que nos chamou. O corpo ganha um novo propósito. Antes não, a gente vivia segundo o nosso querer, as nossas vontades, os nossos desejos. Uma vez conhecendo o Senhor Jesus Cristo, recebendo dele a redenção, agora o nosso corpo se propôs a uma outra coisa. Agora há um propósito novo no nosso corpo, é glorificar o Senhor através dele, é instrumentalizá-lo para fazer a sua obra, a sua vontade. Agora o corpo sai daquela condição de maldade total para uma condição de resistência em nome daquilo que Cristo propôs para a gente. Ter a consciência dos novos propósitos do corpo, ou do nosso corpo em Cristo, portanto, é uma dessas coisas que nos dá força para lidar com a tentação do corpo. Portanto, sempre que formos levados a qualquer tipo de ação, ou quando formos tentados a qualquer tipo de ação, e nos lembrarmos que nosso corpo pertence ao Senhor, então isso deve frear, deve fortalecer a nossa vida, e dizer não, como Cristo o diz. Lembrar da nova dignidade que a vida em Cristo nos deu, que o corpo, outrora somente sede do pecado, se transforma em templo do Espírito, morada do Espírito, dignificando o corpo, dignificando o indivíduo. E é dessa maneira que lidamos, e certamente todas essas coisas Jesus tinha consciência plena, e mesmo no limite, e ele foi tentado, no limite que qualquer um de nós possa ser, ele soube responder positivamente a tudo aquilo que o diabo estava tentando. E algumas dessas questões aqui podem nos ajudar na nossa luta diária, na nossa tentação diária. A segunda coisa, com relação ao espírito, como a gente lida isso? Eu diria que a gente tem que nutrir a elevação do espírito. Nutrir a elevação do espírito. O que estava encolhido na redenção tomou espaço. Aí Jesus, a Bíblia vai chamar isso de viver no Espírito, ou andar no Espírito, ou ser cheio do Espírito, permitindo que o nosso espírito encolhido agora ele se alargue, ele se encha, né, da presença da fonte, né, que é capaz de fato de nos dar tudo o que a gente precisa para superar a nossa condição pecaminosa que está em cada um de nós. Elevar o espírito. Eu digo que um espírito medíocre, pobre, é uma porta aberta à tentação. Espíritos fortalecidos, elevar o espírito, considerar devoção, aprendizado, firmeza nos princípios e vida no espírito, são coisas muito importantes para nutrir essa elevação do espírito. Quando somos relapsos nisso, quando a nossa devoção é fragilizada e superficial, quando o nosso aprendizado é relaxado, quando a nossa firmeza de princípio se transforma em uma coisa tão volúvel que não tem mais firmeza de nada, quando a gente descarta a vida no espírito, porque se dedica tanto tempo à vida comum, à vida da carne, né? Quando nos dedicamos tanto a propósitos tão pequenos, e abdicamos do mais profundo da vida no Espírito, estamos nos expondo a uma tentação que pode fazer muitos estragos na vida do crente. Deus é sempre bom, porque depois Ele pega esses estragos e remenda, mas você vai padecer esse dano, vai padecer esse dano. Daí, o que nós esperamos
não é perfeição. Isso está claro que não existe, eu não acredito nisso. Mas corações dobrados ao Senhor, para viver uma vida crescente, numa espiritualidade saudável, lidando com todas essas tentações, mas encontrando graça e resiliência para superá-las. Portanto, não abandone a tua devoção, não relaxe no aprendizado, não abra mão da firmeza dos princípios, e não deixe de viver a vida no Espírito, porque essas coisas nos fortalecem, elas nos fortalecem, elas elevam o espírito, tornando-nos mais fortes e capazes para resistir às ciladas do diabo. Se ele tentou ao Filho de Deus, muito mais a nós, rendidos no nosso pecado. E por fim, resistindo à tentação na alma, cuidado e manutenção das nossas emoções. E eu acho que a gente é tão relapso nisso. A gente é muito relapso nisso. E o pior, às vezes a gente traz lá do mundo um monte de coisa que a gente vem, se converte, o espírito fica novo, celebra e faz tudo aquilo que a igreja realiza para a vida espiritual, né? Serviços novos, mas mantém doenças da alma. Eu não sei como é isso, eu já quis entender. E posso até ser criticado por isso. E não sei nem como é que se explica isso. Aí tem gente que olha assim, é um bom crente. É dedicado, é servidor, doutrinariamente tem uma compreensão muito bonita, mas a alma é um troço. É machucada, é adoecida, é maltratada, e gente assim não consegue perceber. O pior de tudo é isso. E a gente precisa se perceber, ver isso, considerar essas coisas, porque senão elas são uma porta de entrada para tentações que podem devastar, acabar com a vida, e nunca acaba com a vida de quem é tentado somente, sempre trazendo muita gente ao lado. Cuidar da manutenção na saúde emocional é uma dessas nossas necessidades. E aí, Deus nos deu recursos, e está sempre nos dando recursos. Ele nos dá o recurso da palavra, onde nós somos tratados, nos levam a reflexões profundas, palavras de vida, que invadem a alma, né? Que mudam a existência, que fortalecem a gente, que renova ânimo, que cura a vida e a experiência no Espírito, que está sempre como água corrente, limpando de todas as impurezas desse nosso corpo pecaminoso, dessa alma pecaminosa, mas está lavando as nossas emoções. Temos palavra, temos vida no Espírito, e temos ferramenta que Deus vai dando. E aí sim, há ferramentas humanas que podem nos auxiliar. Nesse sentido, sou agradecido a Deus também pelos profissionais das áreas da alma, que são ferramentas que nos auxiliam nisso, que colaboram. Não estamos blindados, não estamos. Ao contrário, estamos expostos. O cristão não é alguém que Deus colocou aqui na bolinha, você vai ver nesse mundo, você vai brilhar para todo mundo dentro da sua cápsula mágica. Não é assim. Ao contrário, estamos expostos, sabe? Estamos expostos totalmente, desnudos, caminhando neste mundo, e a coisa que nos faz vencer é o que está dentro de nós,
é o Cristo que vive em nós, é as convicções que Ele vai firmando, é o Espírito que vai nos fortalecendo, são as experiências, os aprendizados que a gente vai transmitindo e compartilhando uns com os outros, nos tornando comunidade que se ajuda. Ora, e isso precisa ser entendido sempre com muita perfeição. É tão bacana a gente ver quando a igreja se engaja, ela se irmana, quando ela compreende a dor do outro. É uma das coisas mais bonitas de ver na igreja, quando ela se entende como comunidade, como família. Mas, eu já fui adoecido pela igreja. E quase morri. E tenho certeza que eu adoeci também outras pessoas, por causa das minhas próprias doenças. Daí, meu querido e minha querida, igreja é laboratório, o tempo todo, para vivermos experiências que às vezes mexem com as nossas emoções, mas ao mesmo tempo, Deus nos dá a possibilidade de viver a experiência que as cure. Igreja precisa ser espaço de cura. Precisa ser espaço de cura. Mas, se não cuidarmos das emoções, sempre estaremos abertos a tentações. E quando vê, a gente está... Como é que está o texto aqui? Se lançando abaixo, diminuindo espiritualmente, danificando-se interiormente, maltratando-nos. Eu penso que não é isso que Deus quer, amém? Então, irmão, faz uma boa gestão do teu corpo. Fecha as portas da tentação. Meu irmão, minha irmã, faz uma boa gestão do teu espírito. Faz uma boa gestão do teu espírito. Se preocupe com a elevação do teu espírito. Não seja conformado. Busque mais, busque mais, busque mais. Não para se envaidecer, mas para se fortalecer. E para ajudar e abençoar a vida de outros. Se preocupe com as suas emoções. Cuide, trate, cure, dê manutenção, faça reparos, peça perdão, se humilhe quando for preciso, ajude, recomece, não se entregue. Grite bem alto, como Jesus Cristo gritou. Mais de uma vez. Não vivemos só de pão, vivemos de palavra de Deus. Ao Senhor somente devemos adorar. Não tentemos ao Senhor, dando respostas que, por vezes, essas tentações de cada dia precisam receber. É dessa maneira que nós venceremos o mundo, amém? Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos fortaleça, e que dia a dia a gente seja cristãos comprometidos com essa realidade de vida que o Senhor propôs para cada um de nós. Amém. Deus abençoe a todos.